Olá, está começando mais uma edição do programa Pauta Saúde e o tema desta semana será partos. Nós vamos falar sobre cesariana, sobre parto normal, parto humanizado e para isso vamos bater aquele papo com especialistas da área que vão tirar todas as dúvidas sobre o assunto. Segundo o Ministério da Saúde, 57,6% dos nascimentos registrados no Brasil no ano passado foram por cesariana, o que totaliza mais de 1 milhão de cirurgias durante o período. Esse número está 15% acima do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Para falar sobre esse assunto e sobre outros, a gente vai conversar agora com a doutora Manuela Boaventura. Ela que é médica obstetra e vai tirar todas as dúvidas da gente acerca do assunto. Doutora, primeiro, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui no programa Pauta Saúde, tá bom? Eu que agradeço. Para começar, doutora, eu queria que a senhora falasse o que é que determina que uma gestante ela pode ter um parto normal ou cesárea. Essa escolha é da mãe ou depende de outros fatores? Na verdade, essa pergunta ela nos leva à condição, das contraindicações do parto normal, que leva também às indicações de cesariana, que a gente vai pela mesma linha de raciocínio. Então, a paciente, ela chega no consultório, enfim, chega no atendimento, ela manifesta o seu desejo ou para o parto normal ou para o parto cesárea e a gente vai ter essas indicações e contraindicações, tá? Falando das indicações de parto cesariano, que vai para a mesma linha das contraindicações do parto normal, a gente tem algumas indicações. Uma delas é quando a gente tem uma apresentação não favorável para o parto normal, a apresentação do bebê, que a gente chama de apresentação anômala. Geralmente o bebê ele está ou atravessadinho ou ele está sentado, né? Que é a apresentação pélvica. São apresentações que podem levar em risco a vida do bebê durante o trabalho de parto, né? Dificultar esse processo. Que na verdade todas essas recomendações, todas essas indicações colocam algumas situações de risco ou para a mãe ou para o bebê. Então, outras situações seriam a paciente, por exemplo, que tem uma placenta prévia, que é o que a gente chama quando a placenta está recobrindo o orifício do colo uterino, parcialmente ou totalmente, que isso também dificulta tanto a passagem do bebê, quanto aumenta os riscos também maternos. Tem outras indicações, como a paciente que já teve 2 ou mais cesarianas anteriores. Então, nesse caso, a paciente ela tem uma cicatriz no útero que durante o trabalho de parto normal, durante a passagem das contrações, esse útero pode se romper e colocar em risco tanto a vida da mãe quanto a vida do bebê também. Outras situações como gestação gemelar, então gestação de gêmeos. Nem toda gestação de gêmeos, a maioria delas, a gente tem que analisar, né, as situações, mas algumas delas não podem nascer de parto normal. Então, para nascer de parto normal, a gente tem que ter o primeiro bebê na posição cefálica, de cabecinha para baixo, e a gente tem que ter 2 placentas obrigatoriamente. Então, se a gente tem ou uma placenta ou o primeiro bebê, ele não está nessa posição favorável, também é uma indicação de cesariana, é uma contraindicação do parto normal. E a gente tem outras situações, como algumas infecções também na gestação, como a paciente a paciente soropositiva, que é portadora do vírus HIV, quando ela tem um tratamento inadequado ou quando ela não tinha diagnóstico prévio à gestação, indicado o parto cesáreo por segurança, por conta da transmissão. E aquela paciente também que é portadora do vírus do herpes genital. Então, a paciente portadora do vírus herpes genital, se ela já teve lesão na gestação ou lesão anteriormente à gestação, mas foi tratada, não tem problema ter o parto normal. Mas se ela tem lesão genital ativa durante o processo do trabalho de parto, ela vai ser uma indicação de cesariana para diminuir o risco de contaminação. Doutora, a gente pode considerar que o parto normal ele é mais benéfico para a mãe, para o bebê? Ele é considerado mais saudável ou não necessariamente? Sim, com certeza. Na verdade, o parto normal ele tem inúmeras vantagens em relação ao parto cesariana. Então, na verdade, a gente começa pelo bebê escolher a hora do nascimento. Então, o bebê ele vai mostrar que ele está pronto para o nascimento. E a mulher ela vai ter as modificações fisiológicas ali do trabalho de parto, inclusive com a liberação hormonal e tudo mais. Isso favorece o vínculo entre a mãe e o bebê e o contato mais direto entre a mãe e o bebê ali no nascimento do parto normal, né, o contato de imediato, fora as outras inúmeras vantagens. Então, em relação à amamentação, a liberação hormonal, ela favorece o processo de amamentação. Então, as mulheres que têm parto normal, geralmente elas têm uma dificuldade menor para amamentar do que as pacientes que cursam com cesariana. Em relação à mãe,
o processo de recuperação é muito mais rápido, né? O processo de internamento, ele é menor, então a mãe com o bebê, eles ficam menos tempo intra-hospitalar do que a paciente que cursa com cesariana. E, não menos importante, as complicações, né? A mulher que ela tem o seu parto normal, ela tem menos risco de complicações do que a cesariana, como as principais complicações que são hemorragias e as infecções causadas que podem surgir com o parto cesáreo. Além disso, para o bebê são inúmeras vantagens, não só a questão da relação né, da mãe com o vínculo do bebê, mas em relação ao amadurecimento do sistema imunológico, do sistema neurológico. Então, tudo isso traz vantagens comprovadas em literatura em relação à questão da cesariana. Doutora, eu trouxe um dado aqui, né? Segundo o Ministério da Saúde, quase 60% dos partos no ano passado no Brasil foram cesariana. Os obstetras, os médicos, eles tendem a fazer cesárea ou isso não é uma tendência, não é por esse motivo que tantos partos têm sido realizados desse tipo? Na verdade, sim. No Brasil, a gente vê, como você mesmo iniciou o programa citando isso, a gente tem, principalmente no Brasil, um aumento de cesariana muito acima da média do que a Organização Mundial de Saúde ela recomenda. Isso se deve a vários fatores, dentre eles a gente vê também o processo de hospitalização, né? Então, antigamente a gente tinha maior número de partos normais porque os partos também eram realizados fora do ambiente hospitalar, mas que também tirava aquela segurança que a gente tinha nesse processo do trabalho de parto da assistência. Mas ainda assim, a nossa cultura ainda é uma cultura muito cesarista, né? Aqui na nossa cidade de Feira de Santana ainda assim também. Acho que muito vai também da questão da paciente, que é uma escolha, na verdade, conjunta da paciente com o obstetra, mas que muitas das vezes as pacientes tendem a escolher um procedimento de cesáreo por alguns receios em relação à assistência do parto normal. Então, o medo de não parir com seu obstetra, o medo de quem vai realizar aquele parto, quem vai estar no dia do seu parto. A gente pede para esses pacientes estudarem, né? Conhecer as vantagens de cada tipo de parto, né? A gente tem as inúmeras vantagens do parto normal, como já foi citado aqui, né, na entrevista, mas a gente tem aquela paciente que ela não deseja passar por esse processo por algum motivo. Ou seja, por alguma experiência anterior que não foi positiva, ou seja, pela situação que a gente já comentou, do não querer esperar a hora do processo do trabalho de parto, ou aquela paciente que acha que não vai conseguir passar positivamente pelo processo de dor e do processo do trabalho de parto. Mas também incentivar aquelas pacientes que desejam o parto natural, mas que elas têm que estudar, conhecer sobre o processo, né? E se preparar principalmente para aquilo ali. Então, a preparação a gente fala que é desde a mente e o corpo também para aquele processo do trabalho de parto. Começar a atividade física, se já não iniciou, permanecer aquela paciente que não tem contraindicação às atividades físicas, permanecer durante a gestação e iniciar o quanto antes o processo da fisioterapia pélvica também, que vai ajudar no fortalecimento da musculatura e para a preparação perineal para o processo do trabalho de parto. Doutora, fala pra gente sobre parto humanizado, né? Que tem sido uma tendência, esse parto que é realizado em casa, o parto domiciliar, com a presença de familiares, enfim. Qual a sua opinião sobre isso? Na verdade, o parto humanizado, quando a paciente chega no consultório e pergunta muitas vezes, doutora, você faz o parto humanizado? A gente devolve a pergunta para a paciente. Então, o que é o parto humanizado para você? Porque, na verdade, na mídia a gente vê muito a divulgação errada. Então, que seria aquele parto domiciliar ou aquele parto realizado em água, em banheira, que na verdade não é isso. O parto humanizado, ele é aquele parto que a gente coloca a mulher como a protagonista. Então, a paciente, ela vai decidir o que vai ser feito, o que não vai ser feito durante o processo de trabalho de parto, o que ela acredita que é favorável para ela ou não, né? E a gente prega todo esse contexto tendo as mínimas intervenções necessárias. Então, as intervenções, elas existem e têm as reais indicações, mas enquanto elas não são necessárias, elas não têm por que acontecerem. Então, a gente prega esse parto respeitoso, humanizado, que é o parto, na verdade, respeitoso, onde a paciente ela vai nos trazer quais são os seus desejos, quais são as aflições, o que ela quer que aconteça no parto dela, o que ela não quer também que aconteça. E isso vai variar de paciente para paciente, né?
Doutora, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Foi muito esclarecedora. Descobri várias coisas aqui que eu não sabia. Quero te agradecer pela sua participação aqui no programa Pauta Saúde. Eu que agradeço, Luíse. Muito obrigada. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho tem mais entrevistas e mais conteúdo para você que está acompanhando o programa Pauta Saúde. A gente continua o nosso bate-papo aqui no programa Pauta Saúde. A nossa entrevistada da vez é Bárbara Alves, ela que é enfermeira obstetra e vai tirar algumas dúvidas da gente em relação a partos. Bárbara, primeiro, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E para começar, eu quero que você explique qual é o papel da enfermeira obstetra. Vocês precisam passar por uma especialização para atuar na área? Como é que funciona? Gratidão também pelo convite, né, de estar aqui, poder falar de um assunto muito importante, né, na vida da mulher. O enfermeiro obstetra, ele faz uma especialização teórica e prática, né, onde a gente passa por toda a academia também, mais ou menos um prazo de 2 anos, estudando para poder atuar na saúde da mulher. Explica pra gente como é que funciona o trabalho de vocês na prática, né? A paciente, ela chega no hospital, apresentando dores, enfim, como é que funciona? Vocês trabalham tanto no pré-parto quanto durante o parto, como é que funciona? Isso, o enfermeiro obstetra, ele atua desde o pré-natal, na verdade, né? Faz esse acompanhamento com a mulher e o seu acompanhante, toda a orientação sobre o trabalho de parto. E no hospital atua no pré-parto, fazendo a admissão dessa mulher no parto e no pós-parto. Então, a mulher que chega em trabalho de parto, a gente considera algumas fases do trabalho de parto, né? Então, para estar no parto, no acompanhamento com o enfermeiro obstetra, ela normalmente está numa fase ativa do trabalho de parto. É uma mulher que ela já tem contrações, né? Mais ou menos, a gente considera umas 3 contrações em 10 minutos e uma dilatação, né? Uma evolução, o colo está se abrindo para o neném passar. Então, está mais ou menos com a dilatação de 5 a 6 centímetros, né, que a gente considera uma fase ativa do trabalho de parto. E daí a gente faz todo o acompanhamento, né, nesse período até o parto. Perfeito. Em relação ao acompanhante, Bárbara, é permitido que o acompanhante acompanhe o parto e o que é que isso interfere mesmo durante o procedimento? Então, a presença do acompanhante, ela é muito importante. Tem a lei que já fala sobre a presença do acompanhante e eu oriento que toda mulher tenha o seu acompanhante de confiança e que ele participe desde o pré-natal para entender o que é o trabalho de parto, né, para estar preparado para esse momento. Porque não adianta também a gente dizer, enquanto mulher, né, eu quero que meu marido esteja, mas ele não tenha, ele não consiga para ele aquele momento, né, e aí ele desmaia ou tem alguma alteração. Então, é importante que o acompanhante também ele seja preparado para estar ali naquele momento, junto da mulher, né, e ele dando forças, né, orientando também nesse processo com ela é importante. Vai fazer com que a mulher ela saiba passar por esse momento de dor, mas de uma forma que traga um alívio, né? Porque a gente sabe que a dor só vai passar quando o neném nascer, né? Mas assim, ela pode ter esse momento onde a gente propõe dê algumas opções para que ela tenha passe por um momento, mas seja mais relaxado para sua mente, né? Bárbara, muito se fala sobre violência obstétrica, mas o que é que de fato pode se configurar como uma violência obstétrica? Então, a violência obstétrica, na verdade, é quando a gente realiza algum procedimento que a mulher não deseja, né? Então, assim, normalmente na assistência a gente sempre oferece, né? Fala o que está acontecendo e o que a gente indica de intervenção, e a mulher define se ela deseja ou não. Então, a gente precisa respeitar, né, essa opinião da mulher. Por exemplo, para romper uma bolsa, que a gente chama miniotomia. Então, eu tenho que falar para ela, olha, eu tô com ausculta, por exemplo, né? Tô com ausculta que não é tranquilizadora e vamos romper a bolsa para ver a cor desse líquido, né? Ver qual a indicação. E ela vai dizer, eu quero ou eu não quero, né? O Cristelé também, que é um método antigo que vinha se usando no parto, né, há muito tempo antes para o neném nascer, fazia uma pressão no fundo do útero,
né? E chegou vezes de deixar mulheres mesmo roxas, né? Com hematomas na região. Então ele é contraindicado hoje, né? E episiotomia também, que é aquele corte na vagina, que há uma discussão sobre isso, porque antigamente se usava em todos os partos. Então a mulher chegava para parir e era feita a episiotomia. Hoje já se sabe, né, através das evidências científicas, que existem momentos para isso. Pode ser necessário ou não, né, no parto. Então, se for necessário, a gente vai oferecer à mulher e explicar por que é preciso fazer aquele corte, né, para ajudar no trabalho de parto. Bárbara, qual é a mensagem, né, que você deixa para as mulheres que estão aí gestando o bebê, que vão ter o primeiro filho ou não, para que esse momento aconteça com tranquilidade? Eu sempre falo, né, normalmente, que assim, o mais importante é o acompanhamento pré-natal. Então, a mulher, ela precisa, se possível, já escolher a pessoa que vai te acompanhar durante o parto, para acompanhar esse pré-natal. E aproveitar para tirar todas as dúvidas, participar de grupo de gestantes, tudo que vem agregar nesse momento, né, que é o parto. E no momento do seu parto, se entregar e pensar nesse vínculo mesmo, né, que é importante com seu filho do nascimento, que é um momento mágico, né? E é isso que eu sempre falo. Então, se entregar e participar do pré-natal, fazer todo o acompanhamento correto. Bárbara, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Você esclareceu muitas dúvidas. Foi muito bacana o bate-papo. Muito obrigada de verdade. Obrigada a vocês também. A gente continua o bate-papo aqui no programa Pauta Saúde. A nossa entrevistada da vez é Edna Andrade, ela que é doula, consultora em amamentação e educadora perinatal. Edna, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nós temos muitas dúvidas a respeito do trabalho que você realiza. E para começar, eu quero que você explique o que é que faz uma doula, qual o papel da doula no pré-parto e também pós-parto. A palavra doula, ela significa mulher que serve. Ela está durante a gestação, parto e pós-parto, ao lado dessa mulher. Na gestação, ela traz todas as informações baseadas em evidências científicas para que essa mulher possa entender todo o processo de gestar e parir e cuidar do seu bebê. Durante o trabalho de parto, a doula está próxima a essa mulher, trazendo a ela o apoio emocional, o apoio físico, trabalhando com ela as técnicas não farmacológicas de alívio de dor, sugerindo posições e trazendo a ela esta confiança para que ela esteja segura até o momento dela ir para a maternidade, certo? Após o parto, a doula continua lá com ela, ajudando e auxiliando ela na amamentação do bebê. E quando ela está em casa também, a doula pode ir também até a sua residência a trazer todas as informações do cuidado do bebê, continuar ali também incentivando a amamentação e se necessário, observando também, tendo um olhar também para essa mulher, se ela precisar de algum outro profissional, a gente também pode estar encaminhando essa mulher para um profissional que ela necessite ali naquele momento. Edna, o ideal é que a doula comece a acompanhar esse processo todo logo no início da gestação ou não necessariamente? Ela pode ser também contratada somente para o parto? Explica pra gente. Não, o ideal é que ela contrate uma doula desde o início da gestação, porque a doula vai trabalhar com ela esse processo todo de informação e se for só durante o parto, ela não vai entender todo o processo, entende? Então, assim, se eu chegar trazendo para ela a técnica de alívio de dor ou mesmo sugerir uma posição, ela não vai entender porque a gente não teve essa informação, né, anterior. Tá, e a doula, ela precisa passar por alguma formação, ela tem que ser da área de saúde ou não necessariamente? Não, não é necessário ser da área de saúde, ela só precisa ter o 2º grau completo para poder ela fazer o curso. O curso ele dura em média de 3 meses e tem uma carga horária no caso, tem vários cursos que tem várias cargas horárias, mas o ideal é que seja acima de 180 horas para que ela venha ter toda essa base para atender essa gestante. Edna, explica pra gente qual a importância, né, do trabalho dessa doula durante a gestação, durante o parto, o que é que isso representa na gravidez da mulher?
A gestante que é acompanhada pela doula, ela tem uma satisfação muito grande durante todo o processo do gestar e parir e cuidar do seu bebê. Ela se sente mais confiante. O trabalho de parto ele é reduzido com a presença da doula, isso já é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. As taxas de cesarianas ela diminui, né, com o trabalho da doula. O uso de ocitocina também tem uma redução muito de 84%, né? As pesquisas mostram que 84% de redução de ocitocina sintética com a presença da doula, ou seja, a doula ela funciona como uma ocitocina natural ali para aquela mulher, que é o momento que ela precisa ali descontrair e ter a contração para ter o seu bebê. Também reduz o pedido de anestesia, né? A presença da doula também traz esse conforto dessa mulher, essa segurança que ela não pede a anestesia, então reduz muito também esse tempo. E isso traz um impacto também na sociedade, né? A presença da doula também na sociedade traz um benefício, porque à medida que essa mulher não pede a analgesia, isso já vai, né, no sistema de saúde, já vai diminuir esses custos também com a sociedade. E com a família também, traz também uma satisfação, um impacto ali para aquela família, para o acompanhante, o apoio para o acompanhante. Né? Precisamos saber que a doula, ela não é o acompanhante, ela não faz o papel do acompanhante, nem o acompanhante faz o papel da doula. São duas profissões, né? Dois papéis distintos ali naquele momento, porque o acompanhante também precisa de apoio, o acompanhante também está ali precisando do apoio, então a doula traz esse apoio tanto para a gestante, como também para aquela família. Edna, o objetivo de quem procura, né, o trabalho de uma doula é que o parto seja um parto normal ou não necessariamente? Não necessariamente, não precisa ser um parto normal. Mas geralmente as que procuram mais as doulas são aquelas que estão optando pelo parto normal. Né? Por quê? Porque às vezes o do parto normal pode gerar uma cesárea, né? Uma cesárea de indicação real, né? Digamos assim. Então a doula ela está ali para ajudar aquela mulher no parto normal, sabendo que esse parto pode evoluir para uma cesárea e ela pode sim estar com ela na cesárea. Edna, no caso da doula, esse trabalho na hora do parto, ele pode ser realizado tanto em casa, com parto humanizado, como também na maternidade? Sim, a doula pode estar presente tanto em casa e também na maternidade. Porém, aqui em Feira de Santana, nós não temos o acesso a todas as maternidades, nem todas acolhem a doula ainda. Né? Temos uma lei aí em tramitação, mas ainda não está em vigor, mas estamos lutando para isso. A profissão de doula, ela já é regulamentada, Edna? Não, ela ainda está em luta para regulamentar. E no seu caso, quando é que você decidiu ser doula? Teve algum motivo especial? Sim. Eu atuei como técnica em enfermagem por 28 anos em maternidades, hospitais e tinha muito contato com gestante e por ver a necessidade, né, da gestante ter alguém ali o tempo todo com ela, eu decidi fazer este curso. E hoje eu sou realizada, que eu sei que verdadeiramente hoje eu consigo atender essa gestante, né, de 1 para 1. Enquanto técnica de enfermagem eu não conseguia, né, fazer isso. Você acha que é uma tendência que as mães passem a contratar o trabalho da doula? Tem crescido a procura? Sim, tem crescido muito a procura. As mães já estão muito assim conscientes que elas precisam buscar informações, né? Até mesmo porque vimos muitas indicações de cesáreas que não são real e com a informação ela entende realmente que aquele processo vai buscar estudar e vai ver que ela quer o parto normal, deseja o parto normal dela, então ela não vai por toda indicação. Entende? Então é preciso ela estudar e o conhecimento que a gente traz para essa gestante é um conhecimento baseado em evidência científica. Então tudo que está nas evidências que a gente traz para essa gestante, se ela estudar, ela vai conseguir tomar suas decisões ali consciente, né, e informada.
Edna, quero lhe agradecer pela entrevista, foi muito bacana, muito esclarecedora, consegui tirar várias dúvidas que eu tinha a respeito do trabalho que você realiza. Quero lhe parabenizar, porque também é um trabalho muito humanizado e eu acho que é mesmo uma tendência, viu? Continue aí firme e muito obrigada pela sua participação. Pronto, eu que agradeço, obrigada também.